Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é sobre agronegócio. E para conversar com a gente sobre esse tema, está conosco o Roberto Rodrigues. Ele é fundador, diretor, grande consultor da RR Life Consulting e Business. Mas antes de começar a bater esse papo com o Roberto, eu quero pedir a você duas coisas, claro. Primeiro, acessar a Anefac nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar anefac.org, conhecer a nossa grade de eventos. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e dou boas-vindas aqui ao Roberto Rodrigues. Roberto, muito obrigado pela sua participação conosco neste podcast Momento Anefac. Eu que agradeço. O Roberto, Roberto do agro, das finanças, né? Conta um pouquinho para a gente como é que começou essa sua relação do mundo financeiro e especificamente junto ao agronegócio. Como é que foi a origem disso tudo? Bom, na verdade, eu já atuei em banco, né? Atuei muito tempo numa instituição financeira, por cerca de 19 anos, inclusive tive a oportunidade de assumir o cargo de diretor nessa instituição, de executivo nessa instituição. Portanto, o contato com a área financeira já era bastante comum, assim, e normal e natural para mim, para nós. De forma que, estando no banco, eu tive também contato, evidentemente, pela atuação das instituições financeiras hoje, com bastante foco voltado ao agronegócio, eu tive contato com, eventualmente, algumas operações destinadas a produtores rurais, a algumas empresas revendas do agronegócio e também até algumas indústrias. Mas eu diria que o nosso verdadeiro contato, assim, de fato, que pôde nos habilitar, ou dizer assim, ó, realmente você hoje atua no agronegócio de forma perene, constante, foi a partir do momento em que a gente realizou um trabalho, que a minha empresa realizou um trabalho voltado para uma indústria, que é uma indústria de fertilizantes foliares na cidade de Araxá, há cerca de 10, 12 anos atrás. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho voltado exclusivamente para um player dentro do setor do agronegócio. E lá a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho durante quase 2 anos e, a partir dali, a coisa começou a fluir. Foram várias recomendações, indicações, tanto para clientes, parceiros comerciais, fornecedores deles, né, dessa indústria, e a coisa tomou um rumo interessante. Hoje nós atuamos em todo o território nacional por conta desse início aí, eu diria. Legal. Ô Roberto, o agro, apesar de a gente ver muita tecnologia no uso no campo, seja na parte de automação, produção, o agro ainda é muito de relacionamento, né? As pessoas, para atuar no agro, precisam ter essa proximidade, esse conhecimento com os proprietários, os empresários do ramo do agro, né? Sim, é verdade, Emerson. Inclusive, isso é tão verdadeiro, existe uma pesquisa que foi feita recentemente, ela é denominada Bee2Farm, onde o pesquisador, o sobrenome dele é Júnior, essa pesquisa é de 2016, ele atesta, ele até discute que as indústrias de um modo geral, que os bancos de um modo geral, as instituições envolvidas no agronegócio, as companhias trades, elas precisam via de regra, adotar um comportamento mais voltado digamos assim, com a linguagem do agro, do produtor rural, dos intermediários dentro do agronegócio, porque, na verdade, não é o produtor ou não é os intermediários dentro do agro, como, por exemplo, as revendas, enfim, a distribuição, os canais de distribuição, né? Não são eles que deveriam se adequar à linguagem das indústrias, dos bancos. São os bancos e as indústrias e os demais, os correlatos, que deveriam se adequar a eles. Porque eles têm uma padronização, tanto na linguagem, isso fica nítido, como também no comportamento, na crença. Então, assim, atuar no agro é preciso, além de conhecimento, obviamente, de ter uma sensibilidade sobre um tato, né? Sobre a importância de você respeitar as individualidades e as particularidades. Sobretudo sobre a linguagem, sobre o comportamento, sobre aquilo que cada um acredita, né? E vive, e vivencia no dia a dia. Até porque o Brasil é um país muito grande, né? Nós temos aí uma diversidade de culturas interessantíssima,
de forma que o agronegócio, em cada região, ele tem particularidades diferentes. Sim. Ô, Roberto, e o Brasil hoje, o forte da sua produção, com essa questão até da pandemia, né, teve aí um acesso talvez a novos mercados, né? Você vê, por exemplo, essa pandemia como uma grande oportunidade também para o agronegócio, ou o agro está sofrendo muito, por exemplo, como outras indústrias que nós estamos vendo aí, pedindo apoio do governo, né? Ou seja, até o comércio, né? Muitos comércios fechando. Como é que está o agronegócio Sim. dentro dessa pandemia? Bom, ontem, inclusive, eu estava assistindo o jornal e foi dito algo que também já era do nosso conhecimento, que o agro, de fato, apesar da pandemia, desse problema todo, é o único indicativo favorável no Brasil atualmente, que vai crescer dentro desse último trimestre algo em torno de 2,5%. Não diferente do que já acontecia no passado. Eu penso que essa pandemia vai ser, sim, para o agronegócio mais um propulsor de oportunidades. Já era, e agora com esse advento do problema, né, dessa crise sanitária, essa crise global, esse problema de abastecimento, torna o Brasil, ele já tinha essa tendência, mas torna o Brasil realmente o grande favorito a encabeçar todas aí as commodities que se tem conhecimento, os mercados, né, os demais segmentos dentro do setor do agronegócio também poderem se destacar. Ou seja, o momento que nós estamos passando, apesar de crítico, complicado, lamentável, ele é sim para o agro uma oportunidade fantástica. E sobre algumas dificuldades, eventualmente, que esteja acontecendo, porque é natural que haja, eu diria que talvez pelo fato mais do temor, mais do rumor do que do fato. Talvez pela questão de rumores, olha, o que vai acontecer, para onde vai caminhar essa situação, não sabemos. Por essas incertezas, naturalmente, alguns grupos tomaram a postura de ou segurar um pouco, ou comprar menos, ou comprar num dado momento, mudar a sua configuração mercadológica. Isso é prudente até. Mas fora disso, e nada também que pudesse afetar totalmente a cadeia do agronegócio. Não vi, com a experiência que tenho, com essa capilaridade de negócio que a gente tem no Brasil todo, em todas as grandes regiões produtoras, desde produtores, indústrias e revendas, eu não vi assim, alguém que dissesse, que associasse o problema da pandemia ao problema que ele tivesse de fato vivenciando. Talvez era algo de que ele já tivesse outrora tendo dificuldades, mas não exatamente culminando por conta da pandemia. Ao contrário. Legal. Ô, Roberto, o mundo agro tem muitas especificidades, né? Você até colocou um pouco aí, achei interessante, né? O cidadão estava lá com uma certa dificuldade e isso não foi atribuído à pandemia, já existia ali alguma dificuldade, né? Quais são as principais dificuldades que o produtor rural, grande ou pequeno, enfrenta hoje no Brasil? É acesso a crédito, clima, até a questão, acho que eu quero que você comente também um pouco em relação a subsídios internacionais e tal. Quais são as grandes dificuldades? O que você enxerga no seu dia a dia como grandes pontos que o agro ainda carece de alguma coisa? Sim, do ponto de vista, por exemplo, financeiro, como dito por você, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, nessa semana saiu lá, foi publicada a questão dos recursos destinados ao novo Plano Safra, né? Que foram da ordem de 250 bilhões, se eu não me engano. Isso é 6% maior do que foi feito no ano anterior. Então, assim, ano a ano, a gente percebe que os subsídios destinados ao agronegócio, eu não diria que eles são suficientes, mas eu diria que eles são satisfatórios. Uns, assim, para a grande maioria, pelo menos. De forma que existe dificuldade de acesso ao crédito, sim, por conta de alguns grupos, sobretudo os grupos menores, isso aí é evidente, mas eu também relaciono essa dificuldade a algumas questões de gestão. Eu acho que entre os desafios dentro do agronegócio, indiscutivelmente, a gente poderia citar a gestão como um deles. Há um grande problema, muito dos produtores rurais e até mesmo empresas, eles ainda adotam a postura sobre a gestão dos seus negócios, sobretudo na área financeira, na área contábil, na área de controladoria, precificação,
Enfim, eles ainda adotam postura como faziam há 10 anos, há 15, 20 anos. Ou seja, é nítido que não evoluiu muito nesse sentido. Isso pode sim tornar um problema, um desafio maior, e vai interferir, vai interpelar na questão do acesso ao crédito. Porque quem vai doar o crédito, né, o doador de recursos, ele vai analisar a sua questão, a sua gestão, os seus números. Não tendo isso a contento, obviamente, você compromete a sua operação. Isso sim é um desafio, é algo que tem muito espaço, muita margem para melhorar. E o nosso trabalho de consultoria, via de regra, até se faz valer desse gap, dessas questões. Agora, existe crédito, e inclusive a questão que você cita voltado às questões internacionais. Esse é um mercado que a gente chama de primeira linha, né? Em que não é disponível a todos, mas é disponível para indústrias, para trades, para uns grupos de distribuição, revendas, enfim, os maiores, e anda, inclusive, um mercado bastante assim, acelerado. Existe um movimento no Brasil atualmente muito forte de instituições internacionais, tanto bancos como fundos de investimentos, investidores, family offices, que estão de olho e oportunamente querendo adquirir pedaços, né, fragmentos de revendas, de indústrias no Brasil, injetando num primeiro momento estrategicamente dinheiro nessa instituição, sob a forma de empréstimo, e no segundo momento ele encampando ali uma parte das cotas, enfim, se tornando um sócio. É uma estratégia até. E isso, de fato, fica bastante evidente, principalmente pelas as últimas aquisições que ocorreram no Brasil, tanto de grupos de revendas fortes, Sinagro teve participação de investidores, Agroamazônia, que é um dos maiores grupos de revenda do país, vários deles, Tec Agro, recentemente por um grupo canadense, e também nas indústrias. Essa movimentação ela é visível. O agro hoje no Brasil ele é majoritariamente de pequenos produtores ou ele já está no nível de grandes produtores? Como é que você enxerga a composição do agro? Sim, eu acho que tem um paralelo muito assim parecido com o que acontece com as empresas no Brasil. Acho que de 90 a 96% das empresas brasileiras, eu diria que são fomentadas por negócios com pequenas e médias empresas, né? Isso também acontece no agronegócio. A agricultura familiar, a agricultura que é encabeçada pelos menores produtores, né, em termos de porte, e, enfim, ela sim ela é responsável pela maioria daquilo que é produzido no país, isso é fato. O percentual, eu não me recordo agora exatamente, mas eu tenho certeza que ele suplanta a questão dos 70%. Ou seja, que esse grupo de menor porte, ele representa um percentual de maior produção. Entretanto, o grande produtor também ocupa um papel sine qua non aí dentro da cadeia, e ambos, eu acho que fecham o ciclo, tornam o ciclo aí eficiente, né? Precisamos de todos eles, tanto o grande produtor, obviamente, que tem know-how, que tem tecnologia e que tem fôlego para poder fomentar os negócios e ajudar o Brasil a manter esse status aí de ser um dos maiores produtores de soja, de outros grãos de café, de carne do mundo, né? Inclusive, engodando aí essa questão de mais de 40% da balança comercial e mais de 25% do PIB. Então, assim, ambos são importantes na cadeia, mas, de fato, o pequeno produtor ele corresponde a mais de 70% das operações, das atividades dentro do agronegócio. Legal. Roberto, eu quero colocar mais duas questões para você aqui que eu acho que são importantes a gente debater. Primeiro, fala-se muito, né, da questão da imagem do Brasil lá fora, por conta de desmatamento e etc. E muita gente atribui isso, muitas vezes, ao agronegócio, né? Então tem essa disputa, digamos assim, né, por quem é o responsável por isso, por aquilo. E, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem muitos programas de preservação, a gente também sabe que tem questões aí delicadas que afetam, inclusive, o próprio negócio, né? Porque essa imagem lá fora é muito importante de ser estabelecida, preservada, né? Como é que você enxerga essa questão hoje, né? O que o produtor fala sobre isso, o que nas suas andanças, o que você observa? Como é que é essa questão
questão de desmatamento e agronegócio no Brasil? Bom, esse é um tema interessante, controverso, delicado, ele tem vários adjetivos aí que a gente poderia atribuir. Eu diria que fala-se muito e sabe-se pouco a respeito. O que eu posso afirmar é que a preocupação, ela precisa existir sim com essa questão do desmatamento, essa questão da sustentabilidade, é fato. Isso é algo que deveria andar de maneira indissociável às questões de estratégia de negócios, dos produtores ou das indústrias, das revendas, enfim. Isso é fato que é importante. Entretanto, o Brasil, talvez no mundo, seja o país que menos ocupa, menos degrada as áreas que poderiam ser degradadas para produzir o que ele produz. Algo em torno de 7% das áreas agricultáveis, por exemplo, são utilizadas para produzir tudo isso que é produzido. Ou seja, o Brasil ocupa uma posição de destaque mundial e, apesar de tudo, ele ocupa a menor fatia daquilo que seria possível ocupar. Ao passo que há países, na Europa, inclusive, e também o próprio Estados Unidos, que já ocupa mais de 40% ou já não tem mais o que ocupar, não tem mais o que poder avançar para produzir o que eles vêm produzindo. O Brasil, sim, ele ocupa menos espaço daquilo que seria áreas que poderiam ser utilizadas para fins de produção. É o país que mais preserva, indiscutivelmente, apesar de que tem problemas, sim, isso é fato, precisa ter foco e olhar muito profundo para essa questão da Amazônia e também de outros biomas aí. Porém, o Brasil é o país que mais preserva. Eu diria que é um mito sobre essa discussão. Talvez, dado pela questão política, e até de certa forma, por que não dizer, até mesmo para afetar o preço das nossas commodities, da nossa produção, desvalorizando, na verdade, aquilo que a gente produz. É o contrário. Acho que a partir do momento em que o país conseguir se posicionar de maneira mostrando realmente o quanto que ele está degradando, o quanto de área que ele ocupa, o quanto que ele desmata e o quanto que ele preserva, por conta disso, sim, precificar melhor a sua produção. Na verdade, a gente está sendo nivelado por baixo aí, Emerson. Na minha opinião, é uma relação injusta em relação ao Brasil. O produtor rural, não vou dizer todos, mas a grande maioria, ele cuida, sim, das suas áreas. Existe até uma analogia interessante. O Roberto Rodrigues, que é o xará aí, que foi ministro da Agricultura, ele comenta que, por exemplo, é como você pegar um hotel que, em condições normais, não agora na pandemia, mas o hotel ele tem lá 100 leitos e via de regra, ele só pode alocar 80 leitos em alguma situação. E em outras situações, ele poderia locar apenas 60 leitos. O que eu estou dizendo? O Brasil tem uma regra rígida em relação a áreas de preservação. Na maioria das regiões do Brasil, 20% das áreas dos produtores tem que ser destinada como reserva legal. E isso é muito rigoroso, esse processo. Senão ele não consegue alvarás, não consegue o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, não consegue tudo que ele precisa para ele poder acessar crédito e tudo mais. Então, 20% é as regiões que têm o menor percentual de necessidade de preservação. Mas há regiões que se fala em 40%, em 35% e até 80%, como é o caso da Amazônia. Então, assim, imagina você ter um hotel e só poder alocar 20 leitos. E 80 fica lá, você está mobiliado, está lá os quartos, tem lá o equipamento, mas você não pode alugar. Isso é o Brasil, entendeu? Nós temos assim uma regra muito criteriosa em relação à preservação. Eu acho que fala-se de maneira muito sem ter conhecimento. É preciso aprofundar mais. Inclusive nós mesmos aprofundarmos mais nisso aí. Mas há um mito sobre isso. Legal. Eu concordo contigo, né? Eu acho que tem, óbvio, né? E todo setor tem coisas boas e coisas ruins, né? E a gente precisa discutir cada vez mais para clarear isso, para que todos saibamos sobre o que estamos falando, né? Acho que isso é uma coisa importante aí que eu não podia deixar de perguntar isso a você, que é uma pessoa que está inserida neste mercado. Outra coisa, Roberto, você é um cara que está também muito focado nas questões acadêmicas, né? Aí no doutorado, enfim. Como é que é isso também, né? Imagino que o agro tem um espaço enorme aí para o mundo. Porque a gente vê muito em relação à pesquisa do campo, né? A desenvolvimento de sementes, né? A área agricultável, muita tecnologia no maquinário, tudo isso tem muita pesquisa.
mas do aspecto de gestão, da questões mais de management, né? Não tem tanta pesquisa assim no Brasil como deveria ter do ponto de vista acadêmico para esse setor, né? É verdade, Emerson. Assim, você tocou num ponto importantíssimo. Talvez eu sou fascinado e o que me motiva de fato, inclusive hoje, recentemente, né, no mestrado, a minha dissertação foi voltada à gestão de risco corporativo no setor do agronegócio, especificamente no setor terciário, onde estão ali o fomento de recursos, as revendas, as cooperativas e tal. E isso porque realmente por ter identificado uma certa carência de estudos voltados à questão financeira, contábil, controladoria, estratégica, gestão voltada no agro. Sim, existe uma gama, eu não vou dizer excessiva, porque nunca vai ser, mas considerável gama de estudos, de pesquisas voltadas às questões operacionais e técnicas, pesquisa de campo, pesquisa de sementes, pesquisa de melhoramento, agricultura de precisão, e isso, claro, necessário. Mas do ponto de vista de finanças, de gestão comportamental, a questão financeira, controladoria, isso sim tem poucos estudos. E hoje no doutorado, a minha tese é voltada também a essa questão, tanto financeira como principalmente relacionada à estrutura de capital. Então, por exemplo, como que o produtor rural, como que uma indústria, como que uma revenda usa a composição do seu recurso, né? Vamos falar assim, o CMPC, que é o seu custo médio ponderado de capital. Qual é a relação, como que ele lida com isso, sobretudo sobre a entrada de recursos de terceiros, que são de bancos, dentro da composição dos seus negócios. Então, realmente, não vou dizer que há poucos estudos, tem alguns, tem bastante, mas perto do universo que nós estamos discutindo, ser o agronegócio, essa quantidade ela é extremamente pequena. Legal. Tem muito espaço para melhorar, sim. Bacana. Roberto, muito obrigado aqui pela sua participação conosco nesse podcast Momento ANEFAC. Muito esclarecedora, algumas posições, eu acho que são importantes a gente manter isso em pauta, né? Convido você a estar mais aqui na ANEFAC, eu acho que você tem um grande capital intelectual a contribuir, acho que é um campo importante também para a ANEFAC, né? A gente a conhecer um pouco mais do agro, que é um mercado importantíssimo aqui no Brasil. Mas antes de dar tchau, eu sempre peço às pessoas que participam aqui do podcast Momento ANEFAC para que elas encerrem a sua fala trazendo alguma mensagem importante para quem está nos ouvindo, no sentido de otimismo, de esperança, né? Para que a gente, de fato, construa um mundo melhor com inter-relações mais harmoniosas entre todos os setores, porque com isso só temos todos a ganhar, né? A palavra é sua, Mr. Roberto. Muito obrigado. Fico honrado aí. Olha só, assim, como se pudéssemos aqui, e devemos, né, resumir aqui a fala sobre alguma solicitação, algum pedido, algum alerta, eu diria o seguinte: o Brasil é o país das oportunidades. Sempre foi e principalmente agora, sim, ele é o país das oportunidades. Eu acho que as pessoas, talvez a maioria delas, não acreditem naquilo que podem fazer, tanto pelo país como por elas próprias, assim, de uma maneira geral. Eu acho que é um país onde as questões políticas falam muito alto, e não que não devesse falar, mas a gente precisa realmente focar em estudos, em aprofundar nas questões de cada negócio, principalmente dentro do agro, mas também nos demais setores. Eu diria que eu pediria, talvez, eu alertaria, talvez, que as pessoas acreditem, porque o país é o país das oportunidades, o potencial que nós temos, ele é sine qua non, ele talvez seja único no mundo. Eu sempre digo que aqui no Brasil é possível vencer, e eu diria que é bom que vença aqui mesmo, para que a gente possa gerar riquezas para o nosso país, contribuir com a nossa nação, ao invés de fazer isso lá fora. Não que não seja possível ou necessário, mas o Brasil precisa da gente. Acho que, de alguma maneira, a gente tem que ter ciência disso, e um bom meio de você poder contribuir com o país é você estudando, trabalhando, sendo honesto, se empenhando, né? Acreditando e levando o bem-estar, contribuindo com o meio que você está relacionado e, via de regra, com a sociedade. Então é isso. Eu diria, acreditem, porque é possível. Ô, Roberto, como você diz, fazer negócio também envolve o coração, né? Sim, muito. É verdade, bem lembrado.
sem, sem o coração envolvido, de fato, está incompleto a negociação. Muito bom. Bem lembrado. Muito obrigado, Roberto Rodrigues, mais uma vez aqui pela sua participação no nosso podcast Momento Anefag. Reitero aqui o convite para você voltar outras vezes e participar mais aqui com a gente. Acho que a Anefag tem muito a contribuir no agronegócio e vice-versa, né? Acho que o negócio também há de trazer bastante oportunidades para todos nós aqui no Brasil e, claro, também para a nossa associação. Muito obrigado, foi um prazer falar com você. Igualmente, muito obrigado e bom final de semana para todos vocês. Bom, então concluímos aqui a conversa com o Roberto Rodrigues, ele que é da RR Life Consulting e Business, empresa focada em soluções para o agronegócio, seja na captação de recursos, seja na gestão do endividamento bancário e fornecedores, né, na estruturação e na gestão. Importante pesquisador brasileiro, e fazendo o seu doutorado e contribuindo também com o mundo acadêmico. Bom, se você gostou dessa conversa, saiba que aqui no podcast Momento Anefag nós temos mais de 50 episódios, tudo com gente deste nível aí do Roberto, né? Trazendo muita informação importante, relevante para você, para a sua carreira e também para os seus negócios, além de sempre uma mensagem positiva para todos nós. Se você quer fazer parte da Anefag, saiba que é só você nos acessar nas redes sociais e também no nosso site, anefag.org. Venha se associar com a Anefag. Nós estamos há 52 anos no Brasil, produzindo muito conteúdo e networking para todo esse mundão de executivos da área de finanças, administração e contabilidade. Eu sou Emerson Dias e volto contigo no próximo episódio do podcast Momento Anefag. Até lá!